Muito bem. O que eu vou falar agora não se aplica ao casal, ao cônjuge, ok? Mas estará dentro de um contexto social onde envolve todas as áreas de uma sociedade. Seu trabalho, amizades, conhecimentos, colegas, família também, a tipo de irmãs, irmãos, primas, enfim. Ok? Esclarecido isso, vamos entender. A situação está difícil, a convivência na sociedade está difícil, justamente porque elas estão tornando essa convivência insuportável, ok? Para aqueles que conseguem perceber e entender o que está acontecendo. O maior desejo da mulher em relação ao homem não é algo novo. Sempre existiu. E há quem diga que desde a sua criancice existe essa tendência, essa inclinação para esse desejo. Todavia, nessa era que estamos vivendo, onde toda a liberdade foi dada às mulheres, todo o poder, todo o direito, em detrimento dos benefícios e direitos do homem, veio à tona e elas têm utilizado isso com toda a fúria. A palavra é essa, toda a fúria. Ainda que de forma inconsciente para a maioria, para algumas de forma consciente, todavia elas usam desse direito para tentar agora tomar ou aniquilar a parte do homem que é por direito. Vamos lá. O maior desejo que a mulher tem em relação ao homem é dominá-lo. Isso. É fazer dele o seu escravo. Esse é o maior desejo das mulheres e isso tem sido aplicado e você não tem percebido. Veja que a partir de agora você passe a observar no seu convívio diário. As mulheres não estão pedindo mais por favor. As mulheres elas não pedem mais com educação. Hoje elas mandam. Elas não pedem, elas dizem, faça isso para mim, vai ali para mim, pega isso para mim, venha cá, vai ali. E você, como um cachorrinho, obedecendo a voz de comando, você executa a determinação, a ordem dela. Sim, hoje, se a mulher encontrar um cara o qual não lhe dê tamanha atenção, negue todas as suas vozes de comando, vai acontecer duas coisas. Primeiro, ela vai odiar esse cara, sim, vai passar a ter raiva desse cara, porque é tipo quando uma autoridade é afrontada, porque hoje ela se coloca como autoridade sobre o homem, e quando um cara resiste a sua voz de comando, aos seus caprichos, ela vai ter em primeiro momento raiva daquela pessoa, ok? E vai lutar para tentar dobrar aquela pessoa que está resistindo à sua voz de comando. Isso é fato. Vai passar agora a fazer uma luta. Ela só vai desistir quando ela conseguir dobrar esse cara. E a segunda coisa que vai acontecer é que, ao mesmo tempo que ela vai ter esse sentimento de raiva, como elas mesmo falam de ódio, ok? Ela vai ter profunda admiração por você ser esse cara fora da linha da curva. Isso. Precisa ser esse cara extraordinário, um cara firme, resistente, ok? Tudo isso provoca também admiração nelas. Passe a observar no seu convívio diário como elas estão agindo. E eu falo para você, resista, não faça. E a maior prova que você vai ter essa necessidade que elas têm de dominar você é, por exemplo, se de repente vocês estão numa convivência saudável, estão ali trocando amizade, conversas, conhecimentos, vai chegar um momento que ela vai falar para você o seguinte, ó, faça isso para mim. Olha o que aconteceu no setor de trabalho.
Tem uma zeladora lá que tem a mania de dominar os homens. Mesmo ela passando pela rua, por vários comércios, ela não compra nada que precisa. Ela chega no setor e sai pedindo, mandando a um e a outro que compre isso e aquilo. Resistir. Eu sou um dos que não cede a esses caprichos e essas vozes de mando dela, justamente por entender, já compreender como está funcionando a psicologia feminina e como está ocorrendo a atuação maligna nesses tempos. Muito bem. Por um momento, depois de muito tempo, muitos anos, a gente passou a ter uma convivência mais saudável, onde passamos a conversar coisas cotidianas da vida. Ok. Na primeira oportunidade, quando eu estava a fazer algo na rua, ela me ligou e disse: traga isso para mim. Veja bem, ela determinou: traga isso para mim, traga aquilo, passe em tal lugar e faça isso. Cara, aquilo para mim, como eu já estava preparado e atento a essa situação, imediatamente eu cortei. Eu disse: não vou fazer. Você faça, você passou pelas linhas necessárias, pelos comércios necessários e você não fez. Por que não fez? Saiba agora que você precisa agora pagar pela sua escolha. Não sou eu que vou fazer aquilo que você deveria fazer. E assim ela gritou do outro lado da linha: que ódio! Eu tenho raiva de você. É o que eu estou falando aqui. Aquilo foi um teste. Ela soube que eu estava na rua. Mas para testar que ela já estava me dominando, justamente porque por um período passamos assim uma convivência saudável, ok? De coleguismo, podemos falar assim. Ela disse: agora eu vou, mesmo que de forma inconsciente, porque a maioria delas estão agindo de forma inconsciente, como se tivesse também uma força trabalhando para isso, ok? Então ela disse: agora que eu vou tirar a prova do 9, que eu já estou dominando este cara. E fez a ligação com o objetivo disso, de testar o seu poder, de testar se ela já estava na condição, de fato, de ter me dominado. Ok? Observe a partir de hoje. E um conselho que eu te dou: não aceite comando de mulher nenhuma. Não aceite determinação. Volto a dizer, não estou falando aqui para o casal, o cônjuge, até mesmo porque um casal decente, eles têm uma comunicação saudável. O casal que se respeita tem uma comunicação saudável, sabe que tem que haver a parceria, a cumplicidade, ok? E eles conversam aquilo que precisam e acredito que é do agrado um do outro fazer o benefício para ambos, certo? Enfim, preste atenção a partir de hoje, não aceite mais determinação de mulher nenhuma e pense, vou te dar aqui um motivo, vários motivos por que você não deve fazer isso. Primeiro, elas andam dizendo que não precisam de homem. Se não precisam de homem, não tem que pedir nada mais para você, certo? Andam dizendo que os homens não prestam. Se os homens não prestam, também não precisam que você faça mais nada por elas, ok? Até mesmo lembrando agora, em uma outra ocasião, essa mesma senhora pediu que eu a ajudasse a colocar um galão de água no filtro. Eu disse: não vou fazer. Ela disse: você é ruim. Eu disse: é justamente por isso que eu não vou fazer. Porque na boca das mulheres eu não presto, os homens não prestam. Então as mulheres não devem, de fato, pedir nada para essas pessoas que não prestam. Se eu não presto, por que eu vou prestar para você agora? Porque você está necessitado de que alguém pegue esse peso para você. Viu como funcionam as coisas? E mais uma vez ela disse que estava com raiva de mim. Todavia, ela também deixou passar em outras ocasiões uma profunda admiração, ok, pela minha postura, dizendo ela que eu me exportava como uma pessoa decente, pessoa séria, ok, e digna. Então, é esse misto de sentimentos que um homem, ok, seguro de si,
sabendo da guerra que estamos enfrentando, vai causar nas mulheres. Porque volto a dizer, ou melhor dizendo, estamos numa guerra. É a guerra do sexo, certo? Mas é a guerra das mulheres contra os homens. É a guerra de dominação em massa. E não é o simples fato de dominar, elas querem massacrar. Isso aí eu já atribuo também a uma ação maligna, uma ação de forças do mal, o qual tem uma capacidade extraordinária de usar o lado feminino. Sim, porque, lembre, a Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça do homem. Existe essa linha hierárquica diante do reino dos céus, existe essa linha hierárquica na concepção divina, ok? E qual é a função da força do mal? Se não inverter esse quadro. Lembra-te como foi na criação. Na criação, o maligno tentou de todas as formas aproximar-se e fazer com que o homem caísse em transgressão. E o olho não conseguiu, porque o homem tinha uma estrutura mais próxima de Deus, tinha uma estrutura diferenciada. Todavia, ele encontrou essa abertura na mulher, e a mulher, por ter essa aproximação e saber que o homem tem esse sentimento, esse amor incondicional por ela, ok? Chega a ter escravagista, exatamente, é um sentimento escravagista. O homem foi lá e caiu em transgressão, ok? Então vamos tomar cuidado, vamos vigiar e vamos nos posicionar nessa guerra. Não para combatê-las, mas para colocar as coisas em seu devido lugar, certo? E o que é as coisas em seu devido lugar? Homem é homem e mulher é mulher. Cada qual tem o seu papel nesse mundo, cada qual tem o seu papel nessa sociedade, e ambos têm que andar junto. Um precisa do outro. Não existe essa questão, esse negócio de um querer ser mais do que o outro. Muito menos essa ideia hoje, da qual as mulheres compartilham, de que precisam dominar e massacrar os homens. Isso não vem de agora, ok? Vem esses grupos malignos, porque são grupos malignos, essas formações feministas que invadiram os programas, invadiram os cinemas, invadiram as redes sociais, enfim. Observe então como eram os filmes nas décadas de 80, 90, como os homens de fato tinham um papel fundamental na luta, na proteção da família da mulher. Hoje, nossos filmes, nossas séries preferidas estão terrivelmente abaladas. A exemplo de Guerra nas Estrelas, o que aconteceu? É uma vergonha o que aconteceu com os Jedi. Os Jedi foram sendo tirados de cena, ok? Colocou aquele Luke Skywalker como um covarde, sim, um homem covarde, frouxo, o cara que passou todas as temporadas sendo um herói, um exemplo de bravura, guerreiro. Na sua última jornada, o homem era um cara covarde, tímido, depressivo, ok? O qual foi estimulado e amparado por quem? Por uma mulher. Toda essa cienciologia, podemos dizer assim, ok? Voltando, querendo exaltar o papel da mulher sobre o homem. E não pode ser dessa forma. Cuidado com os filmes que você vê, não apoie, cuidado com as piadas, porque isso também foi um meio de introdução para que as coisas chegassem onde está hoje. Piadas, séries, filmes. Eu não vou nem citar aqui as novelas, porque isso aí de fato foi um dos principais pontos que doutrinou a mente feminina, ok? E se quiseres, em outra ocasião, eu possa estar esclarecendo mais sobre isso. Mas fique esse alerta. Tome posicionamento, observe a partir de hoje e não diga assim para a voz de comando de nenhuma mulher, ok? Um abraço, fique com Deus eterno e até o próximo, se assim Deus nos permitir.